Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram enquanto ele existir como Hipacondríaca. E no último episódio desse programa, dessa série do ano de 25, a gente, que é um sucesso de público, de crítica, de, enfim, ovacionada. A gente vai fazer uma retrospect digna das novelas mexicanas, intrigas familiares, traições, roubo de tecnologia, invenção cervejeira que mudou a história, enfim, etc. Alô, Lloyd, Henrique, Boaventura. E o que eu perdi que o Instagram vai acabar? Tipo, me perdi. Ah, mas se o Mark acordar um dia e falar que não quer mais, pra que ele precisa? Aí, porra, eu não vou ser mais hipacondríaco. Mas ele quer ser dinheiro. Ele quer dinheiro! Dinheiro! Foi a única referência do meu delírio que o Henrique guardou, foi essa. Eu tenho dificuldades. Porque ela vem incansável, né? Alô, salve, salve, aqui é Gabriel e simbora a partir desse clima de telenovela. Exatamente. Bom, gente, vire o Mecenas do Surra de Lúpulo e nos ajude a manter essa bagaça, essa série e outras séries incríveis no ar. Acesse agora apoia.se/Surra de Lúpulo e seja um mecenas. Se eu precisar convencer vocês ainda, depois de 5 anos, quase 6, tô fazendo tudo errado. Agora, jovem, se o bolso tá vazio é mentira. Porque você está estudando isso no celular que você pagou, provavelmente, ou no computador, ou numa internet paga. Então, você também poderia estar fazendo esse rolê, essa troca justa, mas tudo bem. Você pode nos ajudar de outra maneira. Bora compartilhar o link desse episódio com alguém que também curta cerveja, história e boas risadas. E não se esqueça de nos avaliar na sua plataforma de áudio preferida. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas fazem uma diferença enorme para nós. E o melhor, para você é de grátis. Contamos com você para fazer o Surra de Lúpulo chegar cada vez mais longe. Lejos. Isso aí. A gente tá falando aqui de cervejarias históricas e que conquistaram o coração de muitos consumidores. E entre os nossos patrocinadores temos uma cervejaria que também tem feito história na cerveja artesanal brasileira, a Dogma. Se liga nessa novidade. Todas as cervejas de linha deles agora podem ser compradas em caixas com 12 latas. E por um valor super especial. Perfeito para você arrasar nas festas de final de ano, levando cerveja de altíssima qualidade sem gastar muito. Por exemplo, a Pilsen no kit sai por R$10 e fica ainda mais barata com o cupom SDL7, exclusivo para os ouvintes do Surra. E para você que é de São Paulo e tá procurando um lugar bacana com cerveja boa para sua confraternização de final de ano, a Dogma tem 4 bares pela cidade prontos para te receber. Confira os endereços pelo Instagram, @cervejariadogma. Antes da gente começar, eu queria só dizer que a colocação da Lud sobre uma telenovela é muito boa, cara. É uma ótima analogia pra gente pensar as histórias da cerveja que a gente contou aqui, porque a gente sempre acaba caindo em tretas familiares, né? Gerações ambiciosas, filho puxando o tapete de pai, uma empresa maior puxando o tapete da empresa menor. É um grande rocambole conflituoso e que a gente sempre fica querendo saber qual é o próximo capítulo, pra onde vai. E a gente, querendo ou não, apesar dos desgostos, né, das trajetórias empresariais que levam aos grandes conglomerados, no fim a gente acaba gostando da bagaça, especialmente da cerveja que chega no nosso copo, né? Justíssimo. Com certeza, com certeza. E sabe pra onde é que vai no final? Pro bolso da Ambev, infelizmente. Tem isso aí também. Podia cair no nosso bolso também, no fim das contas, né? Vocês têm sobrenome Lema, não? Não, né? Então... Se fudeu. Recolham as vossas insignificâncias. Na cara, que loucura. Na cara. Bom, vamos lá. A gente pegou e elencou todas as cervejarias que a gente falou. Cerveja, deram 13 no total, salvo engano. E a primeira foi a Guinness. Uma queridinha, adoro a Guinness. Muito querida.
E aí, por onde vocês querem começar, meus queridos? Vocês que estão aí diante da nossa pauta, por onde começaremos a falar dos tópicos que a gente resolveu selecionar aqui para falar de Guinness? Topicudos. Eu diria que mais de um ano fazendo essa série, que gostoso. Só isso, gostoso. Maravilha. Mas falando em anos, não vamos confundir aí com os cognatos aí. Uma das coisas que é marcante pra gente que fez, e eu imagino que pra quem ouviu e quem ainda se lembra, da Guinness, é o lance do arrendamento praticamente vitalício que o rapaz lá conseguiu fazer quando ele comprou o terreno na St. James's Gate para instalar a sua cervejaria, né? Quem oferece um contrato de 9 mil anos para qualquer coisa? Se a gente olhar 9 mil anos para trás, você mal tinha, sei lá, a agricultura e estabelecimento fixo do ser humano num lugar só. Quem dirá os babilônios, né? E as outras coisas. Aí o cara pensa em 9 anos na posteridade. Né? Eu acho que é uma antevisão biruta, digamos assim. Suspenderam os jardins da Babilônia. Suspenderam o bom senso. Quem conseguiu essa maravilhosidade foi o Arthur Guinness, correct? Correct. Que não é a geração que está sendo retratada na House of Guinness lá da Netflix. Pois é, ou seja, vamos lá, vamos fazer uma salva de palmas pro profissional, que no caso Salva aqui é de o Gabriel, que profissional. trouxe esse furo, que nem a Casa Guinness trouxe, tá? Porra, aqui é muita café no bule. Aqui tem informação! Exatamente. Vocês já pararam pra pensar que a cerveja tá mais em pauta na televisão do que no copo? Tipo assim, tem uma série no Netflix falando sobre a Guinness e a galera tá cada vez bebendo menos cerveja. Tem uma coisa muito errada nesse mundo. Já que você levantou essa bola, que tem uma série na Netflix falando sobre a Guinness, e a Guinness propagandeando por aí que está equiparando a venda de sem álcool com a com álcool. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado, gente. Eu não sei. Eu acho que o jovem não tem problema. O jovem não tem problema. Mas isso eu acho que é subterfúgio. Vamos surfar num sobrenome famoso de um negócio que também é associado a uma família, mas pra gente contar sobre um drama familiar de gente rica. É isso. Poderia ser com qualquer outra dinastia, entre muitas aspas, de qualquer outro negócio de renome. Vamos falar da House of Marinho. Aí vai contar das tretas sucessórias da família dona da Globo. Também dá pra fazer, né? Dá. Ó, Globoplay. Dá. Tá aí o pitch pra vocês, ó. House of Sirotsky, daqui do sul. Já fizeram aí do pessoal do Jogo do Bicho, agora faz da família Marinho, ó que beleza. Não tá muito distante. Bom, mas vou trazer vocês pra realidade, que a gente tá falando de Guinness, de cerveja, né? Então vamos voltar pra cá. Desculpa. Eu acho que a gente podia dar um pai-bola de um outro tema que a gente trouxe aqui, mas esse tema é do amigo Henrique, né? O cara sedento pela tech. Tem esse tema também, né? Que a Guinness, a gente viu no programa, né? Que o Graham Wheeler, naquela época ali que a Guinness também se tornou relevante, ele inventou uma maneira de secar o malte de uma maneira diferente, né? Principalmente de fazer ele torrado sem queimar propriamente o malte. Então isso também propiciou a Guinness a ter uma cerveja do jeito que a gente tem ela hoje em dia, ou pelo menos a partir do século XIX em diante. E outro ponto bem interessante também, que a gente também conseguiu trazer e abordar, é o fato de que a Guinness ela não fica parada no tempo. A Lud acabou de falar aqui, por exemplo, sobre o fato de que está quase se equiparando a venda de sem álcool com a cerveja com álcool. E há alguns anos atrás, ela também já olhou para um horizonte vendo pessoas veganas e parou de usar a bexiga de peixe, que é um elemento filtrante, na verdade, um coagulante que é usado para fazer a cerveja ficar mais límpida. Aí que chocola o nome técnico da bagaça. Exatamente. Eu sempre sou o chato, dessa vez foi o Gabriel o chato do rolê técnico. Mas no final das contas, o quê? É uma mirada para o futuro, uma olhada para o futuro e fazendo alterações no seu processo para garantir a sua permanência e relevância, né? Isso aí. Outro ponto que a gente resolveu ressaltar aqui é a história do Guinness Book, né? Foi criado lá atrás por eles e ficou muito mal que a Guinness foi vendido, já não faz mais parte dessa maravilhosidade. E segue aí, muita gente querendo estar no Guinness Book. No que eu poderia estar no Guinness Book? O que eu poderia me candidatar para estar no Guinness Book? A maior multitasker da história. Certamente tem mães de gêmeos que fazem muito mais do que eu. Maior período com ansiedade constante na vida. Ininterrupta, né? Ininterrupta.
Pode ser. Mas é pau a pau contigo. Então, cara, aí, já não tá dando pra mim. Ué, a gente pode dividir isso. Os átomos da Ludmilla não sabem o que é não sentir ansiedade. Não sei mesmo. Sei. Ninguém sabe o que é isso, gente. E aí, gente, a outra coisa que a gente resolveu ressaltar aqui, que muito recentemente chegou uma leva de Guinness no Brasil, depois de, sei lá, mais de anos sem chegar um carregamento, e já voou. Foi tu, Gabriel, que me falou que eles estão produzindo na Argentina agora, é isso? Foi um grande telefone sem fio. Acho que eu soube dessa informação numa gravação com vocês, mas quem deu essa informação foi a Bia, que pegou essa informação da Pricolares. Ih, rapaz, entendi. Mas é verdade, tá sendo produzida na Argentina. Mas acho que eu trouxe isso. Eu trouxe isso porque quando eu estive na Argentina da última vez, eu vi pra vender lá, e nas latas que eu comprei tava escrito fabricação na Argentina. Acho que foi isso que chegamos nesse ponto por causa disso. As que eu comprei aqui no Brasil também estavam vindo da Argentina mesmo. É isso. Milei. Tá certo, milei. Bom, a gente resolveu, então, vamos agora para a próxima cervejaria. E a segunda cervejaria que a gente abordou por aqui foi a Heineken. A Heineken. Heineken? Raikkonen. Heineken de quem? Heineken? É aquela piada do mineiro. Vocês nunca ouviram essa piada do mineiro? Não. Bom, vou ter que contar, né? Ela é ruim, mas eu vou ter que contar. Estava lá o caboclinho contando não, chegou no boteco da vila e tal, desesperado, assim. Não, rapaz, porque sei o que, caiu o raio lá no Robertinho. Heineken? Aí daí eles batizaram a cerveja. Tá bom. Bom, a pobre do Heineken, que caiu na cabeça de quem? Ela segue aonde, Gabriel? Conta pra gente, que isso é interessante. Eu tive por lá, eu botei meu pezinho lá. Entre indas e vindas de várias cervejarias que mudam de lugar, que passam por reformulação, que expandem as suas plantas, que às vezes, né, perdem até se descaracterizam conforme os anos passam. O doido é que a Heineken, ela permanece predominantemente no mesmo lugar até hoje. Predominantemente, assim, porque o terreno que ela comprou para se instalar com essa roupagem, né, dentro desse negócio familiar, com esse mesmo conceito, foi comprado em 1866, ainda é da cervejaria. Hoje é onde funciona o museu da Heineken, né? A produção, o grosso da produção não acontece mais lá. Mas o legal é que existe esse vínculo geográfico permanente desde a metade do século XIX lá em Amsterdã. Exatamente, é onde é a tal da Heineken Experience. Muito legal. Uma visita bacana de fazer, você sai de lá com uma garrafa com seu nome escrito, caso você queira, claro, e pague, óbvio, né? Muitos dinheiros. Eu ia dizer, em euro. Não é em real. É, em euro, exato. É só pra eu sair de lá com a garrafa verde, igual a que tem no Brasil, porém com meu nome escrito. Tu comprou, Ludmilla? Claro, pô. Que pergunta, cara. Tu comprou, Ludmilla. Porra, que pergunta. Você se deu a esse luxo? Henrique, eu vivo num misto de só se vive uma vez e eu mereço ininterruptos. Essa relação nababesca, né, com a vida. Ah, se mimar é gostoso, né, cara? Exato. Pois é, mimimei. Isso. Bom, mas vamos trazer uma questão aqui que eu queria agora vou dar uma calça riada no Henrique, só de sacanagem, só porque ele tá tumultuando o pagode. A Riani. Você, Henrique, num programa recente no Braçagem Forte, que falou sobre um estilo perdido praticamente, que eu não vou saber falar o nome, é Zoigel? Isso aí. Você falou da estrela como associação do fazer cervejeiro. E aí a gente também falou da estrela vermelha da Heineken. Comunista! Dessa construção toda. Fala um pouco sobre isso. Discorra sobre esse tema. A questão da estrela, apesar de que aqui na estrela da Heineken a gente tá falando de uma estrela de 5 pontas, e na Zoigel, uma estrela de Davi de 6 pontas, né? Tem essa relação com a fabricação, com na verdade, com os ingredientes e com os elementos envolvidos na fabricação de cerveja. Então a gente tem 3 pontas para malte, água e lúpulo. Levedura sempre foi mágica, a levedura sempre foi um ingrediente mágico do rolê, né? E nós temos também fogo, terra e ar, se eu não estou enganado, que é usado para, tipo, resfriar e tudo isso para fazer a cerveja no final das contas. Então, nós temos esses... Porra, o Capitão Planeta. Exatamente. E pela união dos seus poderes, eu sou dor de cabeça. Entendi. Megazord. Enfim,
no final das contas, a gente tem uma cerveja. No caso da cerveja da Heineken, né, da estrela da Heineken, ela é uma estrela de 5 pontas, mas por muitos anos, séculos, eu diria, a estrela sempre foi associada à cerveja. Então, a gente até, eu me lembro que no programa a gente comentou sobre, por causa de analfabetismo, ter um objeto que identificasse a cerveja era muito importante, porque as pessoas precisavam olhar e entender o que era vendido naquele lugar. Então, foi por aí. Você não me pegou de calças tão arriadas assim. Eu nunca vou levantar uma bola que você não pudesse cortar. Try again. Pô, cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado. E aí, sobre a estrela, ainda tem as alewives também, né? Que usavam também a estrela pra avisar, tá pronta a cerveja. Exatamente, tem a questão de alewives. Aí a gente vai entrar um pouco na história de cervejas inglesas, não necessariamente de lagers aqui, que a gente está falando de Heineken, a gente está falando muito de cervejas lagers, mas a gente está falando das alewives, que eram essas criaturas que tinham essa relação muito forte com a produção de cerveja, antecedendo muitas vezes a produção masculina de cerveja, que eram as pessoas que faziam para consumo e também para venda, né? Para fazer o seu autossustento. Eu não sei se existe essa palavra. Tem outra palavra mais bonita que isso, mas eu sou meio burro. Pra se prover de dinheiro para poder gastar em coisas. É isso. Isso aí. Subsistência. Subsistência? Ali, ó, viu? Ó, vocês são toda pessoa com diploma é outra coisa, gente. Eu tenho que ter um diploma. São os bacharéis, doutores, advogados. Exatamente. E deve ser uma referência que eu não tenho. Aí, vamos agora então falar um tema que é absolutamente controvertido dentro da Heineken. Eu fui tentar buscar essa informação aqui no Brasil com funcionários de alto escalão da Heineken e ninguém quis me confirmar nem negar. Não posso confirmar nem negar. Que a história da garrafa sempre foi verde? E aí, Gabriel? Né? Contrário à lógica, essa garrafa é verde há bastante tempo. A questão é que isso foi, assim como a gente viu no episódio que as gerações da família elas foram implementando tinos diferentes. Óbvio que elas estavam respondendo às demandas do mercado do seu próprio tempo. Mas no século XX você tem um tino para o marketing diferenciado. E a aplicação geral assim, do esquema de cor de uma cervejaria e um esquema de cor que inclusive vai dar contraste com a estrela que já era vermelha, apesar de não ser comunista da marca Heineken, a implementação da garrafa verde foi uma jogada nesse sentido. Ela nem sempre foi assim, mas ela é assim há bastante tempo a partir de um critério marketista que obviamente depois suscitou soluções do quesito técnico. A gente sabe que uma garrafa que permite a incidência de luz é prejudicial para o produto que está dentro dela, mas isso veio de uma jogada de marketing, né? Você vê, né? A gente falou bastante do marketing esse ano, ferrando também com muitas questões cervejeiras. E aí, nesse programa da Heineken, o Elique. Olha, eu tô cebolinha. O Eliquinho. Faz uns dias que tu tá no modo cebolinha, Ludmilla. Tô. Acho que a ansiedade tá pifando alguma coisa. É o cansaço de fim de ano, Todos os fusíveis estão dando curto aqui. O Henrique elucidou a gente sobre, tipo, porra, tá bom, gente, a garrafa transparente, a garrafa verde, incidência de luz, mas a Heineken vai fazer um negócio que não presta. Aí ele explicou o que é isso. É que, na verdade, a questão não é bem somente transparência, né? Mas a maior permeabilidade à luz, ela acelera um processo que é uma oxidação com componentes do lúpulo que gera uma substância chamada 3-metil-2-buteno-1-tiol, que é o famoso cheiro de gambá ou skunk, que é relacionado a cervejas de garrafa verde, né? Então, a Heineken, porque aquele negócio, né? O marketing pede, todo mundo aceita, daí faz cagada, aí tem que resolver a cagada que o marketing criou. Aí o que eles vão fazer? Eles vão atrás de como resolver essa questão da oxidação do lúpulo. O que eles fazem é basicamente gerar extratos, uma coisa chamada tetra ou hexa hop, que é basicamente um tipo de extrato de lúpulo que traz amargor para a cerveja, mas ele é imune à ação da luz, ou seja, o processo já ocorreu, tu não vai ter mais aquela oxidação, aquela mudança que ocorre por causa da incidência de luz. E aí não vai ter mais esse composto de enxofre na cerveja, e a cerveja se mantém mais tempo com a mesma característica original que ela não teria caso usasse lúpulos normais. É isso, Brasil. Tem um relato de impressão pessoal, assim, de quando a Heineken chegou aqui faz uns 15 anos, talvez, de uma forma mais sistemática.
E como a percepção das pessoas desse defeito era um diferencial que só a Heineken tinha até então, e que era positivo e que passou a ser desejado. E aí, conforme esse defeito foi sendo corrigido em linha de certo ponto, e você tem também as opções em lata que não vão apresentar essa característica de uma forma tão incidente, as pessoas passaram a ver a lata como uma versão pior, essa correção progressiva como uma piora também da cerveja, apesar de, né, dizem que não, mas deve ter havido algum tipo de adequação ao paladar de mercado para que a cerveja se estabelecesse como um produto premium específico para as necessidades e para os interesses do mercado brasileiro. Mas é doido como até a educação do paladar, ela pode colocar certos critérios que do ponto de vista técnico são ruins, mas que do ponto de vista do consumidor eles são desejáveis. E quando eles somem, a cerveja de repente perde qualidade. Assim. Vídeo de acetil da Pilsner Urquell. E aqui também é interessante, o mesmo comparativo diziam, a Heineken no barril é melhor porque a Heineken no barril ela ainda é feita na Holanda. Mas aí, gente, vocês vão me perdoar. Água de agudos. Assim, você mesmo explicou que a cerveja identificou-se o problema e a Heineken foi lá e corrigiu. Ela já chegou com esse problema corrigido aqui. É isso. Entendeu? Então, tipo, foi adaptado ao paladar nacional? As primeiras que chegaram eram diferentes? Sim, e vambora, não é o gambazinho, né? Mas enfim, é que a galera gosta de acreditar no curupira, porra. Gosta de acreditar no saci. Ludmila, quando eu começo a digitar o ser já autocompleto no meu celular, o ser humano deu errado. Então, tipo, é isso. Tá certo. Bom, aí, a gente, pra facilitar um pouquinho a nossa vida, a gente pegou, a partir de agora, e a gente deu uma agrupada. Porque a gente pegou e falou de 3 cervejas nacionais, no caso aqui a Brahma, Antártica e a Polar, e a gente resolveu reuni-las porque elas têm uma característica muito interessante em comum. Brasil! Qual é? Interessante ou implacável, né? Você pode dar o adjetivo que você quiser, amigo. Qual é a característica em comum que essas 3... Antártica, a Brahma, a Antártica e a Polar têm? Fundados no Brasil? Antártica, Ambev. Exatamente. Todas têm R. Elas fazem parte desse conglomerado. Todas fazem lager a dedéu. Exatamente. Aí a gente tentou, no nosso grau de gentileza, dar aqui um retoque, né, para saber, uma característica mais pessoal de cada uma delas. E aí, Gabriel, Antártica é cerveja? Tem certeza? Ela começou assim, sempre foi isso? Não, hoje a Antártica é cerveja, né? Mas a peculiaridade dela tá nos seus princípios. E peculiaridade porque no momento que ela foi fundada, na década de 1880, que você tem, de uma forma geral, num recorte mais alargado no Brasil, ela tem esse período mais específico, a tal da Revolução Lager, né, que você precisa de um investimento de capital inicial para que você consiga implementar sistemas que vão produzir em larga escala cervejas de baixa fermentação. Por quê? Porque você precisa de uma refrigeração controlada por todo esse processo. Uma refrigeração que passou a ser artificial e que não pode não ser artificial nos trópicos, né, nesse calorão glorioso da vida. A questão é que, ao contrário da Brahma, que foi, de fato, surgiu da Willi G e companhia, de uma galera que tinha expertise, tinha dinheiro, até para desenvolver seu próprio sistema de refrigeração, a Antártica ela foi erguida sobre uma empresa que já tinha a sua própria máquina de gelo, mas para outra finalidade. Que a Antártica começou como um frigorífico, como uma fábrica de embutidos, que trabalhava geralmente com porco. Suínos. Exatamente. Então, e isso tudo, eles aproveitaram essa tecnologia, como você falou, né, para poder construir a cervejaria a partir daí, porque aí deu um declínio lá nos porquinhos e tal, problemas, etc. Pois é, né, o café foi fortemente expandido nesse final do século XIX, né? O ciclo do café no Brasil, apesar de a gente pensar nesses ciclos produtivos, ele extrapola o que a gente olharia no século XIX, entra no século XX, ele tem relações diferentes com as elites políticas, as elites econômicas na Primeira República e tal, mas o fato é que o café ele foi lá e minou as terras que produziam porco e mandavam porco para a Antártica em São Paulo. E aí você tem, né, um quase declínio, uma nova galera que começa a puxar investidores, uma mudança de quadro societário, inclusive novas legislações para que você tenha uma empresa de sociedade anônima, isso já na década de 1890, que vão permitir que essa ideia de transformar um frigorífico numa cervejaria tenha uma prosperidade num período de menos de 10 anos, assim. Boa. Eu só ia comentar uma coisa, Lud, que tu falou sobre a questão do frigorífico, lembrando que a gente está num período onde as cervejarias estão se industrializando. E ter uma fonte de frio estabelecida, consistente, funcional,
era um diferencial para conseguir fazer uma cerveja de qualidade. Então, enquanto muitas cervejarias elas entraram nesse universo sem ter um resfriamento adequado, a Antártica tinha já uma fonte de gelo constante que, nos trópicos, para fazer lager, é de suma importância. Perfeito, perfeito. E aí eu acho que da Antártica a gente também pode falar que lá atrás, a gente já disse que ela faz parte desse grande conglomerado, que, salvo engano, em 1999 que isso de fato se deu, né, quando a Brahma, a Antártica e etc. se fundiram, mas elas eram apressadinhas e já haviam tentado uma situação dessa lá atrás. Não teve uma situação assim, Gabriel? O caso do cartel. A galera era malandra, né? Pois é. Antigamente, ainda no começo do século XX, você não tinha uma legislação que proibia... Como chama isso, gente? Fusão? Não, essa organização monopolística, eu acho que era composição de monopólios. Cartel. Cartel, não? Tem cartel também, mas eu não sei se a tipologia jurídica vai ser essa. Quadrilha. Mas enfim, os caras queriam constituir um monopólio, que hoje seria ilegal, mas que na época não era, sobre a indústria cervejeira brasileira de forma geral. A Brahma e a Antártica, no começo do século XX, já eram cervejarias com bastante expressão. É um monopólio. Já eram cervejarias com bastante expressão, tinham as suas concorrentes também com uma certa força em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí juntou quase como se fosse aquela convenção dos os dom da máfia, assim, né? O pessoal que vai lá, traz todos os seus consiglieri pra dar uma parlada, né? Pra virar aquela coisa horrorosa. E eles tentaram, de fato, fazer uma federação de cervejarias que ia controlar preço, ia esmagar a concorrência e ia fazer o mercado só favorável para si. A questão é que quando você tem várias cabeças e vários interesses, né, o estabelecimento de um acordo ficou difícil. Isso se deu mais ou menos por volta de 1904, mas aí conforme foram passando as reuniões e as discussões, a força foi se perdendo, algumas cervejarias foram agrupadas por outras, então a Antártica aqui incorporou uma, além de São Paulo, a Brahma incorporou outra, se não me engano já foi a Teutônia que estava nas mesas de discussão, então essa federação não saiu do papel. Ainda assim, a Brahma e a Antártica combinavam preços nos anos seguintes. Então, eles ainda tentavam jogar o mercado a seu próprio favor. Olha só, Brasil. Mais do que nunca essa fera. Quadrilha estava correto desde o início, então o termo... Parece que o jogo virou, não é mesmo? Orcrim, isso é um Orcrim. É isso. E aí, Henrique, a gente também, por clamor dos ouvintes, a gente foi falar de Polar. Polar. Que porra. Polar. Clamor dos ouvintes. Né? Os ouvintes gaúchos. A gente preparou uma coisinha da Polar para trazer. Que é a questão das garrafas, né? Também. Então, a gente falou da primeira referência ao uso de cascos. Para quem não teve essa referência na sua juventude, né? Você tinha que, para comprar cerveja, você tinha que sair com o casco para comprar cerveja e deixar um casco lá. Quem aqui não tinha um engradado em casa, né? Cheio de casco de cerveja para pegar outras... Garanto que hoje em dia quem tá escutando, ninguém mais tem essa porra, mas enfim, antigamente era muito comum, embaixo da casa. Enfim, a Polar, ela clama pra si, né, que ela foi, o uso de cascos escuros, que seriam a cor âmbar, na verdade, não seria nenhuma outra cor além de âmbar, tem como início na Polar. Então, só que aí nós temos, assim, ó, a Polar pode falar isso, mas nós temos Gurian. E Gurian é a certeza de que a gente vai achar a informação correta. E que, na verdade, a Polar fez propaganda. Ela gritou mais alto, ela gritou mais forte. E também tem a questão, que é importante pontuar, né? Que a gente tem uma cidade, né, aqui no Rio Grande do Sul, chamada Estrela. Ó, de novo a estrela relacionada à cerveja, né? Predestinado, que ela se construiu, ela se expandiu, ela cresceu ao redor da fábrica da Polar, né? Que é uma fábrica que fica bem à beira do rio, que eu me esqueci o nome agora, não me lembro se é Rio do Lajeado, enfim, não lembro o nome do rio agora. É o... Ô, meu pai, Taquari? Taquari, pode ser. Rio Lajeado foi ótimo, inclusive. Mas a cidade de Lajeado é também margeia o Taquari, né? Exatamente. Daí tem todos os is, né, que são os Taquari, Jacuí, enfim. A cervejaria estava nessa beira de rio, fonte de água, transporte, um monte de coisa, resfriamento, e a cidade foi se desenvolvendo em volta dela. Isso aí. Aí, pra gente dar essa amarrada nas cervejarias nacionais que fazem parte desse conglomerado, a gente falou da Brahma, né? E a Brahma é uma referência de chopp, né? Tipo, todo mundo fala em Brahma, fala, porra, é difícil você chegar e falar assim, tá bom, eu tomo só cerveja artesanal, tu sentar num boteco, chegar num barzinho bacana que tira um chopp Brahma bem tirado, porra, tem seu valor, né? Então ela sempre foi muita referência em campanha publicitária, né?
Aí tem, poxa, o primeiro jingle publicitário do Brasil foi patrocinado pela Brahma, né? Foi contratado pela Brahma. O número 1, né? Levantar o dedinho aí pra pedir. Então, vários slogans, a campanha do caranguejo, patrocínio em Copa do Mundo, enfim, várias coisas que a Brahma fez pra crescer e aparecer. Nizanguanais, duplinha dinâmica, Nizanguanais e Zeca Pagodinho fazendo coisas incríveis. O Zeca tem o seu estoque vitalício de Brahma Chopp. Pois é, rapaz. Onde que ele busca essa cerveja? Só tem uma propaganda que eu tenho mais memória do que essas propagandas de cerveja, que é aquela das formiguinhas que subiam no som e o som fazia puf, 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 e ela saiu voando. Isso é gradiente, né? Acho que era gradiente. É só essa é a única referência maior do que a da cerveja. Eu tenho algumas, mas enfim, o papo não é sobre isso, mas eu teria algumas, assim, 39 mais ou menos. E aí a gente deu essa amarrada que é meio que não tem tanta coisa tech diferente, a gente já falou sobre a refrigeração e tal, e todo o resto delas é mais ou menos similar, assim como as cervejas que eles produzem. Meu Deus, eu falei isso. Essa foi mal. Isso é requinte de maldade. Mas sim. Maldade? Não, é maldade mesmo, assim. Se tu morde a tua língua, é perigoso, né? Eu tava, dura no chão aqui agora já. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Mas cervejarias como a Lon, a Invicta e a Campinas têm uma coisa em comum. Além de serem cervejarias reconhecidas pela altíssima qualidade e inovação, todas elas já provaram os lúpulos da New Alt. A fazenda de lúpulos localizadas na Serra Gaúcha, que vem se destacando no cenário do lúpulo nacional e chega a cada vez mais cervejarias, estando inclusive em rótulos premiados. A New Alt produz um lúpulo Sais com 7% de alfa-ácidos, uma identidade sensorial única com predominância dos aromas herbal, cítrico e amadeirado, demonstrando o potencial do terroir da Serra Gaúcha. Quer se juntar a essas cervejarias e trazer sabor e inovação para sua cerveja? Procure a New Alt através do Instagram @lúpulosmilalt e experimente trabalhar com lúpulo nacional no seu portfólio. E os produtos deles também estão disponíveis para os cervejeiros caseiros. Prestem atenção. Fale agora com a New Alt e coloque a sua cerveja à frente dessa inovação. Bom, evoluindo, a gente pegou e agora vai falar da cerveja do capeta, meus amigos, né? Já não bastasse. Vamos aqui pra Duvel. Eu queria, inclusive, começar por essa parte, Gabriel. Da onde vem esse nome? Nada como a profanidade, né? Amém. Só lembrar que... Dorime. Sou ateu, graças a Deus. Quando a gente vê o surgimento desse nome, que é mais ou menos lá por 1923... A gente está num período entre guerras, então 5 anos depois da Primeira Guerra Mundial, num período em que a Bélgica foi ocupada contra a sua vontade pelas forças do Império Alemão. E por ocasião da desocupação, no fim do conflito, eles vão lá e fazem uma Victory Ale. Victory Ale, que vai ter todas as suas peculiaridades técnicas, né? Que vão dar uma certa individualidade para a cerveja que vem depois. E aí parece que chegou um sujeito lá, dizem que talvez tenha sido o sapateiro Van de Vauer, né? O pessoal aqui tá muito de mal com as consoantes, nome difícil pra cacete de falar. Que foi lá, tomou essa Victory Ale pela primeira vez e falou assim, essa cerveja é um verdadeiro diabo. E aí, de um lado anedótico, né? E talvez aproveitando isso, ou talvez aproveitando a repercussão de uma reputação que a cerveja ganhou por si só, por ser de fato uma cerveja mais forte, com uma graduação alcoólica maior, eles aproveitaram isso e amarraram a questão na linguagem de marketing e acabaram associando o nome Duvel, que é uma corruptela de Devil, né, do Flamengo, e colocaram como nome da cerveja mesmo, né, do rótulo em si. Só depois ele vai passar a ser o nome da cervejaria, que até então se chamava Mordhat e não Duvel. Fala, Boaventura, cascando a bicota aí, meu filho. Eu fiquei pensando, essa cerveja aqui é o capeta, estilo de criança. Bota o filho do sono na maconha. Feito uma referência que a Lud não tem. Veja como eu me sinto. E ela já apareceu por aqui. Eu só não entendi o encaixe, mas enfim, tá tudo bem, tá tudo certo, perfeito. Eu fiquei foi a dramatização do Gabriel. Essa cerveja aqui é o capeta. Então, pra falar da parte técnica,
que é pra dar uma acalmada nesse ânimo desse capeta que se assumiu aqui agora, a gente podia falar do roubo de leveduras. Essa é uma parte bem interessante da história, né? Que hoje em dia a gente tem segredo industrial, ninguém quer dar a receita da Coca-Cola, dizem que tem cocaína, dizem que não tem as coisas, pá. Ninguém quer dar receita hoje em dia, ninguém quer vender sua prata da casa. Mas no mundo da cerveja, por muito tempo, isso não foi uma verdade. O compartilhamento, né, a publicação de informações era muito comum no século XIX, século XX. Era muito comum que fosse compartilhado realmente, assim, não existia uma restrição quanto a um avanço tecnológico vai ficar somente para mim. Não, geralmente o avanço tecnológico ele acontecia, logicamente, primeiro em alguma cervejaria ou em alguma indústria, mas rapidamente isso se espalhava, principalmente pela Europa, que tinha uma linha de comunicação, seja via trem, enfim, telégrafo, seja lá como é que esse povo falava naquela época, o sinal de fumaça. Mas aqui a gente também teve essa questão que é o desenvolvimento de uma cerveja, né, usando uma levedura escocesa, a gente está falando da Bélgica, com uma levedura escocesa que foi... aqui a gente não vai usar contrabando, porque na verdade não foi roubo. Provavelmente foi simplesmente pega uma garrafa, ou pega um monte de lama de levedura e a gente pode fazer uma cerveja aqui. Hoje em dia já não é mais assim, né? Inclusive não é mais assim... porque no caso da Duvel, a gente tem uma refermentação. Primeiro, a Duvel é refermentada na garrafa. O que isso significa? Aquelas bolhas, a carbonatação da cerveja ela é feita dentro da garrafa, ou seja, não é exógena. Ela é feita dentro da garrafa. A levedura vai comer açúcar e vai gerar dentro da garrafa CO2. Para gerar isso, o que eles fazem? Eles filtram a cerveja inicialmente e depois eles colocam uma nova cepa, que não tem nada a ver com a cepa original, simplesmente para gerar o CO2 na garrafa e para não vender a prata da casa, que é a levedura original da Duvel. Então, tipo, pra te ver, né? Todo mundo consumia, todo mundo... é uma putaria naquela época e agora todo mundo no seu quadrado. Exatamente, exatamente. Mais um traço que a gente resolveu apontar aqui sobre a história da Duvel que a gente já contou no episódio é a criação daquela taça, dessa taça icônica em formato de tulipa, da flor tulipa, né, que foi criada em 1960, que era justamente para fazer um serviço magistral. Magistroso ficou legal, cara. Ficou legal? O neologismo que eu acho que transmitiu a ideia. Eu adotaria. A coisa de maravilhoso com magistral, né? Uma mistura. E essa taça cabe a garrafa inteira e ainda compõe toda essa volumosa espumação característica da própria Duvel, né? Então... individualiza o serviço, né? Sim. A gente tá falando aqui de pontos icônicos, de iconografia, de cor, de emblema, mas o serviço individualizado acho que também é um ponto forte da Duvel, né? Total. E eles seguem inovando em relação a isso. Eu trouxe uma bolacha de chopp esse ano da viagem à Bélgica que você bota ali para saber se você fez o serviço certo. A bolacha é cortada no formato exato da curvinha do copo. Eles são demais, assim. A galera quer trabalhar com marketing, mas trabalha bonitinho, trabalha direitinho. Lições. Exatamente. Bom, aí a gente, claro, nós fomos praticamente obrigados a passar pela Alemanha, caso contrário o Henrique não queria fazer essa série, entendeu? E aí a gente foi investigar. Vai Restafana. Vai ser sempre um esporro, né? O nome dessa cervejaria vai Restafana. É tipo um esporro, um espirro. Saúde! Que é mais ou menos a mesma coisa no final. Enfim, e aí, Gabriel? Ela vem com essa pecha de que ela é a cervejaria mais antiga do mundo. Todo mundo gosta de falar do mais alguma coisa do mundo, né? E aí? É verdade esse bilhete? Nessa era de chat GPTs e extremismos na internet, em que tudo é superlativo, né? Você está absolutamente certo. Não, meu filho, não tô. Só te fiz uma pergunta. Só quero que você se corrija, ô maquininha do inferno. O marketing, ele também se vale dessas paixões e dessa narrativa para colocar as coisas no superlativo, no extremo. E, além do marketing, na história, isso é uma obsessão que dentro da historiografia profissional já foi desbancar até certo ponto, mas no discurso coletivo sobre história menos, né? O apelo da origem, do começo. Ele não explica muito as coisas, é só um dado, é só um marco. A gente só vai entender de fato a Weihenstephan como ela é a partir do século XIX. E aí colocar ela porque é o mosteiro que começou lá no século XI. Então ele vai ter várias descontinuidades. E a única continuidade é a localização geográfica. Então dá pra falar que é a mesma coisa? Eu diria que não.
Senão a gente pega qualquer coisa que funcionou no mesmo lugar, teve demolição de imóvel, construção de coisa diferente, mudança de gestão, mudança de direção, mudança de CNPJ. É claro que a coisa muda, né? Você tem uma descontinuidade constante que faz com que acabe tendo um reset, um reboot aí, mas fica bonito, né? A SPA tem a mesma coisa. É uma cervejaria que só vai ganhar a cara que tem no século XIX, mas eles colocam lá na lata algo do século XIV, 1347, sei lá o que seja. Não faz sentido pra mim. Eu acho que a Weihenstephan é um caso exemplar, justamente pra gente, falando de história da cerveja, colocar essas narrativas em questão. Eu acho que não é a cervejaria mais antiga do mundo. E outra, se existir alguma outra, quem se importa, né? O que vale é o que a gente tá discutindo, o que a gente tá experimentando hoje, e que cheguem mais cervejas gostosas da gringa pra nós tomar aqui também. Além, é claro, da gente produzir mais cervejas gostosas do lado de cá, com uma cara mais nossa. Aí, Henrique, tem um negócio que eu acho que você ia querer falar sobre isso, né? A faculdade, o banco de leveduras, que é um assunto bem interessante que tem na história da cervejaria. Total. A gente tem a Weihenstephan e Weihenstephaner, né, que é a cervejaria, né? A gente tem uma coisa que, para quem gosta de produção de cerveja, para quem está nesse mundo mais técnico da produção de cerveja, tem duas grandes escolas alemãs de cerveja. Nós temos a VLB, de Berlim, e nós temos a TUM, que é a Technische Universität München, que é a Universidade Técnica de Munique, que ela fica dentro da Weihenstephaner. Então, isso é muito interessante porque ela é uma instituição muito antiga, que vem há muito tempo ensinando e aprimorando como fazer cerveja. E também existe o Hefebank Weihenstephan, que é o banco de leveduras de Weihenstephan, que é basicamente um banco de leveduras estatal que tem as cepas originais. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo coelhinhos voadores aqui, aspas, que é as cepas originais de cada uma das cepas usadas para fazer cervejas na Alemanha. Aí cepa da Weihenstephaner, cepa da Spaten, cepa disso, cepa daquilo, que são diferenciadas e são guardadas dentro desse banco. Por que isso é importante? Porque isso é importante porque nós temos basicamente um lugar que a gente tem a fonte original da célula, as células originais, entre aspas, que a gente pode ter acesso. A gente não, né, gente? No final das contas, quem tem acesso a isso são cervejarias e muito provavelmente é um custo muito alto, mas enfim, existe uma instituição dedicada para isso. E tem um aspecto importante, né? Tudo isso só é possível porque a Weihenstephan ela foi estatizada, né? Então, como você fala de uma cervejaria com princípios monásticos, tem a mesma continuidade para uma instituição que está sob o guarda-chuva do Estado da Baviera, né? No século XIX. E esse movimento ele se dá por desmembramentos políticos, pelo avanço napoleônico sobre a Europa no começo do século XIX, pela reorganização do Sacro Império Romano Germânico e pela expulsão das ordens monásticas de vários mosteiros, e aí você tem a consequente alteração desses espaços para outras finalidades, ou a manutenção da sua finalidade, mas com outra gestão. E aí, dentre esses outros movimentos, a gente viu a Weihenstephan ser aglutinada à administração estatal da Baviera, e foi por aí que foi possível a implementação de uma escola técnica voltada para o fazer cervejeiro e o interesse, né, de pesquisa, de investigação e do resguardo, né, de fato, dessas amostras de levedura, que são, eu acho que, o principal farol, né, para você obter isso para fins tanto de pesquisa quanto para fins industriais do mundo, certo, meu caro Henrique? Total. Ter essa entidade segurando esse bastião é mega importante. Que o Instituto Federal de Sertãozinho faça a mesma coisa, que tem um curso cervejeiro legal lá. Olha aí. E tá chegando o final do ano e cerveja é sempre um bom presente de Natal. Pra mim, pelo menos. Eu digo que é. Eu gosto. Fica a dica, gente. O final tá chegando. Meu aniversário também é em dezembro. Fica a dica de novo. Se você é ouvinte fiel, sabe que a Stannis não somente faz rótulos incríveis de altíssima qualidade, como também entrega experiências completas, com bares próprios e um e-commerce que entrega cervejas no Brasil inteiro. Então não tem desculpa. É o Papai Noel indo no Brasil inteiro entregar cervejas da Stannis. Além disso, esse ano a Stannis foi uma das mais premiadas em concursos nacionais e internacionais. Olha que coisa maravilhosa você ter acesso no Brasil inteiro a medalhas e mais medalhas. É uma cerveja que chega a ser torta a garrafa, de tanta medalha pendurada no pescoço dela. E os ouvintes do Surra têm 12% de desconto em qualquer produto no site. É só usar o cupom SDL12 no site Stannis.com, Stannis com 2 N's. Só para registrar
quem é mecenas, aquela pessoa que a gente gosta mais do que das outras, tem 25% de desconto no site também. Olha que maravilha. Então vire um mecenas, você só tem vantagem. Exatamente, Brasil. Bom, dando continuidade agora na metade final das cervejarias que trataremos por aqui, a gente vai falar da Anchor Brewing, né? A gente foi bater o pezinho lá nos Estados Unidos, falar dessa cena que influencia todas as cenas do mundo, que pegou e fez todos os outros estilos, botaram na América na frente só pra dizer que foram eles que criaram, enfim. Então a gente foi falar de Anchor. A gente foi falar sobre essa cervejaria que ela tem uma peculiaridade de uma piada. Essa cervejaria, ela é o... Como é que é? O Joseph? Klimber. O Joseph Klimber. Da cerveja. Por quê, Gabriel? Por quê? Por que ela é essa pessoa? Joseph Klimber, pra quem não se lembra, pra quem às vezes talvez seja mais novo, é uma sketch do trupe de teatro Melhores do Mundo. Se não me engano, é dentro do espetáculo dele chamado Notícias Populares, que tá de fato representando uma matéria jornalística com esse cara que é um grande superador de dificuldades. A questão é que as dificuldades na vida dele vão ficando cada vez mais absurdas, né? Do fato dele ser um atleta de ponta e perder a capacidade de desempenhar aquele esporte, se não me engano era luta. Aí o cara vai perdendo membro, perdendo braço, perdendo audição, não consegue fazer profissão nenhuma para sustentar na vida. E a história da Anchor é um desastre atrás do outro. Só que, ainda assim, ela segue hoje com uma cervejaria ainda em atividade e uma cervejaria que foi muito importante na década de 1970, né? A gente chamou ela de primeira cervejaria craft dos Estados Unidos porque depois de tanta bateção de cabeça, né? Os caras sofreram incêndio, terremoto, né? Eles estão lá em São Francisco. São Francisco tem sempre a sua pegadinha tectônica na vida de alguém, né? Os caras se lascaram pra cacete. E aí também foram piorando a qualidade dos rótulos que eles estavam servindo. Entre esses rótulos, a clássica Steam Beer, né? Digamos assim, a maior representante do estilo California Common. Até que na década de 60, um fã e benfeitor foi lá, adquiriu a bagaça, pôs ordem na casa, a tempo dela surfar na onda dos homebrewers que foram autorizados graças à lei passada pelo presidente Jimmy Carter em 1977. Grande James Carter. Jaiminho. E a Steam Beer é essa, né, que é uma levedura, uma cerveja, na verdade, né, que a gente diz que ela é híbrida, mas é um termo merda pra dizer pra essa cerveja, mas a grande verdade é que ela é uma cerveja feita com levedura lager, mas que ela é fermentada a temperaturas de ale, ou seja, ao invés de fermentar naquelas caves bonitas, úmidas, frias, a gente usa a mesma levedura e fermenta em um lugar mais quente. E o Steam Beer, né, tem várias explicações, né, mas uma das explicações que eu acho que é a mais bonita pro estilo é o nome, né, Steam, de vapor, é referente ao método de resfriamento, que antigamente a gente não tinha, para quem faz cerveja, a gente não tinha chiller de imersão, a gente não tinha maneiras de resfriar rápido. O que eles tinham basicamente eram os cool ships, que eram grandes tonéis abertos e rasos de cobre que ficavam geralmente na parte de cima das cervejarias, onde o mosto quente era bombeado para esses tonéis grandes e rasos, e durante a noite eles abriam as janelas e o ar frio que vinha da Baía de São Francisco entrava e fazia aquele vapor bonito dentro da cervejaria, e aí Steam Beer, cerveja de vapor. Perfeito. Bom, passamos da Anchor Brewing, que foi esse. Curtinho mesmo, curtinho. Agora sim, agora a gente vai chegar numa parte mais mexicana, digamos, mais tretuda, né? Mais a usurpadora. A gente vai falar aqui de Carlsberg e Spaten. E com certeza o Gabriel agora ele vai tecer tramas, enredos que vocês vão deixar, sei lá, Silvio de Abreu, Manuel Carlos, boquiabertos com a capacidade da galera de... Essa trupezinha que rodou o planeta, né? Esses Nepo Babies, Gabriel. Projac me contrata. Agora que vem a calhar a capacidade narrativa do historiador, que muito historiador não tem. Também não sei se tem. Mas a gente conseguiu pegar duas cervejarias, com um nível de influência do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista de consolidação de apuro científico, de consolidação de estilo, e fazer da história de ambas uma grandes novelas mexicanas, de fato. Porque aqui é um festival de Nepo Baby e de Daddy Issues, que eu vou lhe contar. A gente, por um lado, tem os Edelmeyers, né, da Spaten, que tem uma relação, assim, pouco conflituosa.
inclusive do filho superando o pai em questão de reputação dentro da empresa. Apesar dele ser um Zé Ruelinho, assim, muito dos malandros, que vai lá dar a mão pro seu amigo Anton Dreyer, sai pelo Reino Unido, inclusive para pesquisar mais sobre técnicas de malteação controlada lá dos Wheeler Ovens e tal, e acaba naquela coisa da espionagem industrial com a bengalinha oca, que captava aquela amostrinha dos tanques de fermentação das cervejarias que eles visitaram na Inglaterra e na Escócia. Mas ele tem uma relação ok com o pai. É aquela coisa do filho seguir a mesma profissão, ser criado no eito já, digamos assim. E uma coisa que acontece também com o pessoal da Carlsberg. E da Carlsberg queria ter o quê poético, né? Porque o Jacobsen, ele batiza a própria cervejaria em homenagem ao filho. É Carlsberg por causa do filho Carl. Só que essa relação é muito conflituosa. O Carl, ele quer que o pai dele se exploda, porque o pai dele fala pra ele fazer muita coisa que ele não quer. Narcisista! Se não me engano, é esse o caso do Jacob chegar assim com um relógio de bolso, bonitão, assim, falar assim, isso aqui era pra ser seu presente, mas você é um merda, não fez aquilo direito, você não vai ganhar. No aniversário do rapaz, quando ele tinha, sei lá, 7 anos de idade. Uma educação pela pedra, né? Como diria o João Cabral de Melo Neto. É quase educação Waldorf, né? Construtivista pra cacete. E aí, né, ao contrário dos Edelmeyers, que tinham um certo verniz de harmonia, aqui nos Jacobsens você tem o cara que literalmente obriga não, né? Ele ganha um espaço de atuação autônoma para produzir cerveja sob a asa do pai, mas num puxadinho. Ele faz com que esse puxadinho vire uma concorrente. Tem aquela parada deles ficarem disputando quem vai dar o nome pra rua, que passa entre as duas cervejarias. Aí um fica colocando a placa na frente do outro, parecendo Looney Tunes. Ah, verdadeira maravilha, né? E aí nisso a gente perde de vista a criação da Fast Beer, o apuro na seleção e no isolamento de cepas de levedura que vão ser feitos nos laboratórios em Copenhague, né? Mas enfim, é muito bom também saber dessas tretas e ver esse monte de gente às vezes se fudendo de uma forma gloriosa. Ainda que o negócio da família acabe indo pra frente e, felizmente, nós tenhamos cervejas boas hoje que são muito influenciadas por essas duas cervejarias. Esse fudeiro ganha dinheiro, né? Tipo, porque puta que pariu, tipo, errado não deram, né? Se fuderam, ganha dinheiro, isso é verdade. Pô, imagina, se todo mundo se fudesse assim, tava bom, não? Porra, se fuder pra frente, né? É. Mas é aquela coisa do ir pro leito de morte desgostoso, né? A cara, mas porra, foi pro leito de morte desgostoso, mas porra, ganhou dinheiro pra caceta, viveu igual um rei, não? É, mas é o pior, porque a pessoa viveu com muito dinheiro, mas viveu infeliz, né? Esse dinheiro seria mais bem utilizado em outro contexto. Não, mas aí o problema é burrice, né? Tipo, tu ter dinheiro e ser infeliz é burrice. Burrice. É. Não dá pra ter tudo nessa vida, né? E eu acho que também aqui na parte da Carlsberg, a gente podia falar dos grandes avanços técnicos e na fermentação, porque a Carlsberg tinha, até hoje, toda hora a gente ouve falar alguma coisa sobre um avanço, um advento, coisas que saíram lá dos laboratórios da Carlsberg. Eles são orientados nesse lugar da tecnologia há muito tempo, né? Os laboratórios da Carlsberg, com o grande avanço técnico que a gente teve foi a purificação das colônias de levedura. O que isso é tão importante? O que é essa purificação? Até o advento dessa técnica de purificação, todas as cervejas que eram fermentadas, elas não eram fermentadas por um micro-organismo só. Ou pelo menos não tinha como afirmar positivamente que isso acontecia. Por quê? Porque era reaproveitada lama lá do fundo do fermentador, por vários lotes e mais lotes. Mas quando chegou isso no laboratório da Carlsberg, o que aconteceu foi que se desenvolveu técnicas suficientes para conseguir fazer a purificação. O isolamento dessa uma única célula, que a partir dela eles conseguiam multiplicar e gerar uma colônia pura de leveduras para fermentar a cerveja. Eu acho que esse é o principal ponto, a principal contribuição dos laboratórios da Carlsberg para o mundo da cerveja. Não que outros lugares não pudessem ter feito isso no futuro, mas naquele momento foi importantíssimo. E importantíssimo não somente ter descoberto isso, como publicado isso e disponibilizado isso para as outras cervejarias também. E a matéria de base, né, para que o pessoal pudesse fazer isso lá na Carlsberg veio do Zettelmeier, né? Pelos experimentos de cerveja de produção lager, que você não tinha um isolamento, né, a nível microscópico de uma cepa, mas você tinha uma lama mais ou menos previsível de um conjunto de micro-organismos que estava produzindo uma cerveja com um certo nível de previsibilidade, contanto que você controlasse os outros fatores, né? Ele foi
o dispersor, assim, digamos, de uma base de leveduras lager para outros pontos. Entre esses pontos, o pessoal lá em Copenhague, né? Perfeito. E isso se dava basicamente porque tinha uma seleção natural. A temperatura muito fria isolava as leveduras que tinham a capacidade de reprodução nesse ambiente e elas permaneciam, e as que não conseguiam se reproduzir não permaneciam ou não conseguiam se propagar a ponto de ir para o próximo lote. Então era uma seleção natural que ocorria por causa do frio e por causa do método de produção na Alemanha, nas caves, nos grandes lagerings, né, onde eram feitas essas fermentações. Excelente, Gabriel. Que isso, hein, cara? Que bate-bola. Meu Deus do céu. Que isso. É isso. Só me falta que diploma. time, Brasil, que time. Só me falta meu glamour. Bom, vamos evoluir para a próxima? Nossa, bom, essa é uma cerveja muito querida no meu coração. Tive a oportunidade de visitar a fábrica também. Fuller's. Vamos falar um pouquinho sobre desde a fundação até os dias atuais, porque tem alguns pontos importantes para a gente dar uma pincelada por aqui. Acho que o Gabriel vai conseguir dar esse raio-x, inclusive passando pelo grande diferencial da Fuller's, etc. Eu acho que o caso da Fuller's, ela tem os seus contributos técnicos, né? Ela vai deixar heranças marcantes para o que a gente hoje considera como escola britânica da cerveja, mas como negócio, ela é interessante também como negócio. O que a gente vai conhecer como cervejaria Fuller, que vem da Fuller Smith Turner, que é uma sociedade que é formada ali na década de 1840. Ela vai comprar uma cervejaria que já existia, que no caso é a Griffin Brewery, Griffin de grifo, por isso que se a gente pensar na própria iconografia da cervejaria, existe ainda um grifo bastante proeminente, e essa cervejaria ainda continua lá no mesmo lugar, em Chiswick, numa região no oeste de Londres. Então, o ímpeto de fundação dessa sociedade, ele foi, de fato, a produção cervejeira. Tem aí os meandros das pessoas envolvidas. Também tem uma história de Nepo Babies aqui, do pai que investiu numa sociedade em nome do filho, e depois o pai já estava nas últimas, o filho reapareceu, e aí o filho deu um pé na bunda dos antigos sócios e trouxe mais gente para a sociedade. Aí, de fato, fez a Fuller Smith Turner, tal. Mas ela, como negócio, vai acabar dando uma coadjuvância para o fazer cervejeiro, enquanto vai se ver uma proeminência no lance da hospitalidade. Mas hospitalidade que no Reino Unido tem várias formas, né? A gente não tá falando só do servir comida ou do hospedar pessoas em leitos, né? Aqui você tem os gradientes da taverna, você tem o gradiente da pousada, que eles chamam de inn, e eles também vão chegar de fato no hotel mais requintado, isso mais pro final do século XIX. E é justamente essa incursão por esse ramo da hospitalidade que vai permitir com que a marca permaneça por um longo tempo e também permaneça, isso se não me engano, até 2019, como a última cervejaria independente de Londres, né? Essa história ela vai acabar onde todas as outras praticamente acabam, vendendo a cervejaria para um conglomerado, mas a cervejaria também foi desmembrada do braço hospitaleiro. Então a Fuller Smith Turner ainda existe como dona de vários estabelecimentos de hospedagem, ainda tem consórcio com a cerveja Fuller's, ainda serve Fuller's nas suas torneiras de uma forma quase exclusiva, apesar dessa exclusividade também ser rechaçada pela lei até certo ponto, mas é legal ver também que nesse caso foi uma adaptação diferente para que a marca sobrevivesse por bastante tempo e no século XX pudesse, com uma estratégia mais deliberada, fazer com que o seu produto fosse influente de fato, quase sendo o sinônimo com um estilo específico, né? Isso aí. Aí, Henrique, eu acho que a parte técnica talvez mais importante aqui da Fuller's é falar dessa parte do cask, real ale, beer engine, aí que eu acho que é pra gente dar uma relembrada geral pra galera. Apesar de não ter sido a Fuller's a pioneira, né, na verdade uma técnica barra um recipiente, né, cask ale ou cask ales, é uma maneira, é um método de servir cerveja que é muito comum na Inglaterra, que é basicamente as cervejas são feitas na fábrica, colocado em casks de madeira ou hoje em dia inox, alumínio, até mesmo plástico, hoje em dia tu consegue encontrar. E essa cerveja ela tem uma característica muito interessante, que ela sai em processo fermentativo ainda da cervejaria e ela é terminada de fermentar no bar. E muitas vezes acontece que essa cerveja ela tem uma carbonatação muito baixa. É uma característica também, porque como o serviço ele é feito no bar, tipo, e tem toda a questão de como é servido, porque aqui a gente também pode falar da Beer Engine, que é basicamente um tipo de torneira diferenciado para servir cerveja, que ao contrário do que a gente tem aqui no
no uso comum, que é injetar CO2 dentro do barril, e tu tem uma torneira que basicamente tu regula esse fluxo, a Beer Engine é como se fosse aquelas bombas de filme de oeste americano, onde tem uma bomba d'água, né? que fica bombando e fica saindo água. Puxa do poço. Exatamente, basicamente é uma bomba de vácuo que tem ali, que puxa a cerveja de dentro do barril, e por isso não pode ter carbonatação, porque se tiver carbonatação, o que acontece? Vai ficar jorrando cerveja para dentro da bomba, e isso não pode acontecer. Essa aqui a gente está falando das Cask Ales, Real Ales, Traditional Ales, que tem todo o movimento da Câmara, né, que é a Campaign for the Real Ale, que basicamente tenta fortalecer e manter essa prática de fabricação de cerveja em cask e serviço de cask também nos Estados Unidos. Bom, aí, para a gente dar mais um prosseguimento, a gente foi falar não só de uma cervejaria, mas de um estilo que quase morreu, mas não morreu. Por que não morreu? Porque alguém foi lá e ressuscitou ele. Quem foi essa pessoa? A gente vai falar agora, mas a gente está falando de Hoegaarden, que também faz parte daquele outro conglomerado, mas aí já não é de origem nacional, né? O conglomerado tem a origem aqui, mas enfim, a cervejaria veio de outro lugar, veio da Bélgica. E aí, quem foi esse pai, esse gênio, esse homem que ressuscitou esse estilo? Gabriel, elucida pra nós aí essa maluquice toda. Esse gênio é foda. Não, mas o diferencial é o sujeito que vê um problema e de fato faz alguma coisa pra resolver esse problema, né? Que, né, hoje em dia só vê reclamar diante da tela do celular. Mas vamos lá. O interessante da história da Hoegaarden é que ela tem uma história institucional relativamente recente, né? Estamos falando aqui de 1957, se não me engano. Só que ela dialoga com uma tradição de fazer cerveja na Bélgica que é muito mais antiga. E esse resgate tradicional também fez com que você... É um ponto de inflexão entre passado, presente e futuro, assim, bem legal. Então, o Pierre Celis, que foi um sujeito que era filho de um leiteiro, filho de um produtor de leite. Leiteiro parece que o cara só tem 2 vaquinhas, pega o negócio e sai para ir vendendo. Não, o pai dele produzia leite à beça, ele tinha uma grana, por isso que ele foi de fato se meter a cervejeiro, porque ele tinha um capital inicial para começar. Tá vendo aí mais um Nepo Baby, até certo ponto. Ele era vizinho da última fábrica que produzia cervejas de tipo Bière Blanche, cerveja branca tradicionais da Bélgica. E isso na cidade de Hoegaarden. E aí ele foi lá, viu essa decadência ao vivão, essa decadência tem a ver com a mega... esse espalhamento quase de praga das lagers, assim, descendentes das Pilsens. E aí ele fala, que triste, que merda, o que eu vou fazer? Ele se mete a tentar reproduzir esse estilo de uma forma sistemática. Então ele pega ali alguns referenciais, ele pega alguns depoimentos, pede para algumas pessoas que se lembravam de como era esse estilo de Bière Blanche, para experimentar o que ele estava desenvolvendo, e oferece uma nova opção revitalizada para esse mercado belga. E esse resgate foi o que desenvolveu a base do que hoje a gente conhece como Witbier. E a Hoegaarden, né, com a sua história, com a sua trajetória institucional, com o alcance que ela vai ter no final do século XX, começo do século XXI, inclusive sob, né, o guarda-chuva da AB InBev, ela vai basicamente se tornar a planta, né, o blueprint, o esquema ideal para que você reproduza uma Witbier. Não sei o quanto o BJCP fala assim, imite a Hoegaarden, mas eu imagino que os parâmetros ali, eles dialoguem muito com o que foi estabelecido nessa segunda metade do século XX, nessa tentativa de perpetuar, mas que acabou reinventando um estilo para a posteridade. Especificamente, só um comentário, BJCP Wise, a questão é que inclusive no guia, para alguns estilos onde a gente tem cervejas icônicas que moldaram um estilo, aí eu posso falar, a gente falou sobre a Steam Beer antes, né, que é a California Common, a gente falou sobre a Sierra Nevada também, em algum momento, não lembro em que momento que a gente falou, enfim, pode ter sido outro programa, inclusive, que a gente falou da Sierra Nevada. A gente falou da Sierra Nevada no Plantão Cervejeiro. Exatamente, meu cérebro funciona desse jeito, ele é um contínuo linha de raciocínio que não para nunca. Sierra Nevada, que tem a Pale Ale da Sierra Nevada também, que moldou a Pale Ale como ela tem um grifo que é assim, os juízes não devem considerar que devam ser cópias dos estilos que criaram esse estilo base. Então é interessante isso porque já está previsto. A galera aceita isso? Aí são outros 500, né? Porque juiz é gente deu errado. Né? Então...
O Henrique defende a ponte, ou a cerveja como ponte entre pessoas, mas não defende gente. Não, é que tipo assim, tem pessoas muito boas no mundo, tá, gente? Mas elas ainda são pessoas. Ai, tem sempre esse degrau. E você, que é cervejeiro profissional e caseiro, já está preocupado com a produção para atender a demanda das férias de verão? Precisando de uma levedura lager que entregue um perfil sensorial limpo e ainda te ajude a girar mais rapidamente a sua produção? Pois então você precisa conhecer a Heritage Pilsner, a levedura premium da Pinnacle. Além de ter um perfil sensorial ideal para as cervejas do verão, essa levedura tem alta floculação, garantindo uma cerveja mais clara e límpida e uma alta velocidade de fermentação e redução de diacetil, garantindo que você tenha a sua cerveja pronta com a melhor qualidade na hora que seu cliente ou seus amigos, se você for caseiro, mais precisam. Por que não experimentar agora e fazer um lote com a Heritage Pilsner da Pinnacle e descobrir tudo que essa levedura excepcional pode entregar para a sua cerveja? Entre em contato agora através do site www.npbrewing.com.br e peça a sua. Mas eu acho que o Gabriel falou um negócio que dá um link pra gente ir pra última cervejaria dessa retrospectiva, que é a proliferação das lagers e aí, consequentemente, das pilsners e etc, que é a gente chega aqui na mãe de todas elas, que é uma maravilha e ao mesmo tempo virou um problema pra gente. A gente não sabe o que a gente faz com isso, né? Então o último programa que a gente apresentou foi sobre a Pilsner Urquell, e aí a gente vai falar que essa cerveja, ela nasce de uma insatisfação. Ela nasce de uma reclamação do povo. Eles foram pra rua, não com a bandeira dos Estados Unidos, mas foram pra rua, foram lá reclamar do negócio que estava acontecendo. Gabriel, elucida pra nós. Não cagaram na mesa do Xandão. Engraçado porque é um descontentamento em parte consigo mesmo e em parte com seus pares. Mas, de fato, o pessoal da cidade de Pilsen chegou à conclusão de que fez uma safra de cerveja merda em 1838. E aqui a gente vê também um paralelo com esses efeitos colaterais dessa proliferação de micro-organismos, dos quais a pessoa, nessa época, mal tinha conhecimento do que era uma cepa de levedura, né? Não tinha isso, na verdade. Isso é 40, 30 anos antes dos estudos do Pasteur e uns 50 anos antes do trabalho laboratorial da Carlsberg. Mas isso é um sintoma, né, dessa profusão de coisas no balaio que podem fazer tudo desandar. A questão é que naquele ano tudo desandou demais. As cervejas servidas na cidade estavam uma merda. E aí, como você tem organização em guilda, você precisa ter permissão para ter certo tipo de negócio, as pessoas se conhecem, as autoridades conhecem as pessoas, todo o burburinho foi constatado que aquela merda estava uma porcaria mesmo. Aí a galera se reuniu numa praça e falou assim, não dá mais. Descartaram um bocado de cerveja e decidiram remodelar. E remodelaram num esforço coletivo também, olha só. Pessoas que detectaram um problema e foram fazer algo para que esse problema não continuasse. Então é justamente desse ponto de insatisfação que o pessoal começa a fazer campanha para juntar dinheiro. Tem gente que hipoteca a sua própria casa. Eles vão lá, contratam o arquiteto para fazer de fato uma cervejaria que coloque em prática esse projeto de uma produção controlada, uma produção previsível. Eles voltam seus olhos para a Baviera, esse pessoal aqui está na República Tcheca, só para quem às vezes tá um pouco perdido na cidade de Pilsen. Eles olham... Tu tava fora do Brasil, irmão? Tu tava fora do Brasil. É visto de historiador de precisar situar as coisas no tempo e no espaço, apesar de eu não fazer isso sempre. Eles olharam para a Baviera como um ponto emanador de cervejas boas, que poderiam servir de modelo. Foram buscar, inclusive, um cervejeiro na Baviera, um cuzão, né? O glorioso Josef Groh, que era um sujeito que não era suportado nem pelo próprio pai. E colocaram isso em prática em poucos anos, né? E dali 4 anos eles já estavam com a nova planta, servindo cerveja que estava deixando todo mundo embasbacado e positivamente feliz. E aí o resto é história. O melhor de tudo é que a gente, sempre... Todo mundo que fala da Pilsner Urquell sabe falar, ouve, sabe quem é o Josef Groh, mas ninguém tinha a percepção da personalidade tóxica que ele era. Esse ser humano intragável. O Gabriel trouxe isso e descortinou. Então, tudo bem que esse homem fez para a cerveja foi aniquilado. Aniquilado completamente. Cusão. Exato. Agora, Henrique, você muito brilhantemente lá
no episódio que a gente falou da Pilsner Urquell, falou sobre os 5 ingredientes, ao contrário do que a gente fala por aí, que são só 4, que fizeram essa cerveja tão especial e que ela segue sendo tão especial até hoje. Por favor, rememore. Sem ser o chato técnico, mas tem ingredientes que a gente já conhece, mas que tem um twist, né, para essa cerveja especificamente. Primeira coisa é que o momento técnico permitiu fazer maltes mais claros. As técnicas de malteação que existiam na Morávia, por exemplo, usando o malte da Morávia, com a secagem em chão, em piso aquecido, que é o famoso floor malted, né, o malteado de chão em piso, que ele era um malte mais claro e menos modificado, que ajudava com a decocção, para a gente fazer aquela cerveja sem precisar botar malte adicional, simplesmente fazendo a decocção, que é ferver o mosto, né? Chegar naquela cerveja com uma cor dourada profunda. Tinha o lúpulo Saaz, que é um lúpulo muito característico, usado nessa cerveja. É um lúpulo floral, que ele tem um herbáceo, ele tem um pitadinho de condimentado, é um lúpulo muito clássico dessa região, a região de Saaz, né, ou Zatec, se eu não estou enganado o nome, como é que chama? Idioma falado... Tcheco? Tcheco, isso, obrigado. Surral checo. O que a gente quis macetar no episódio da Pils, né? Exatamente, a gente ficou macetando o tcheco, no caso. E também a levedura Lager, que foi contrabandeada, nesse caso, pelo Josef Groh. Nesse caso já foi contrabando, porque ele pegou e mocosou ela em algum lugar, no sovaco, no cu, porque ele é um cuzão, então tinha espaço. Enfim, e águas mais macias. A água da região de Pilsner, ela é uma água muito mole, com pouca mineralidade. Ela tem muito poucos íons na água. Isso permite fazer cervejas claras e usar uma carga maior de lúpulo sem que fique aquele amargor nojento, aquele amargor ruim de IPAs da vida, inclusive. Posso fazer uma pergunta técnica aqui, aproveitar a presença do ilustre Boaventura? Deva. Poderia fazer uma analogia aqui de que a água mole, ela é quase uma tela em branco que permite com que os outros ingredientes brilhem mais, assim? Pode ser usado sim. Ou ela permite que algum ingrediente brilhe mais que o outro? Eu gostei da analogia da tela, né, da tela vazia, porque primeiro que tu pode moldar ela para a necessidade que tu quiser, não é a realidade da época, mas o principal ponto aqui é que ela tem baixo teor de sulfato. O sulfato ele vai realçar muito o amargor, vai ficar com aquele caráter amargo. Aqui eles podiam usar mais carga de lúpulo sem ficar ressaltando amargor em excesso, sem ficar discrepante para uma cerveja clara, né? Então acho que é mais por esse lado. Legal, obrigado. E tem um quinto ingrediente, que é o quê? Copo de cristal. Para que fazer cerveja boa? Para que fazer cerveja com uma espuma bonita, cristalina, um dourado bonito, se tu não pode ficar esfregando na cara das pessoas que tu tá bebendo ela? E aqui entram os cristais boêmios, cristais de qualidade, cristais que tinham um índice de transparência ímpar para a época, né, que eles eram fabricados. Isso permitiu que o fator marketing entrasse em questão aqui, que é, eu tenho essa cerveja linda aqui, servida num copo lindo, tudo é lindo, menos o cuzão do Josef Groh. Perfeito, perfeito. Bom, assim, gente, a gente pegou e resumiu quase 13 horas de episódios em apenas 1 hora. Olha que como somos eficientes, Brasil, como somos. Então, a gente renova o nosso contrato com o Gabriel Gurian para mais episódios históricos em 2026. E a gente conta com a colaboração de vocês pra gente definir temas, cervejaria, estilos e muito mais que vocês queiram vir por aqui. Sei lá, tretas históricas, cervejeiras, mitos para serem derrubados com evidências, Brasil, muitas evidências. Então, a gente renova esse contrato com o Gabriel, ele estará aqui conosco novamente em 2026. Queria agradecer, inclusive, todo o ensinamento compartilhado este ano, a presença ilustre da sua pessoa em nossas vidas. Esse podcast é muito importante pra mim, só ressaltar isso aqui. Eu gosto muito de trabalhar e estar aqui periodicamente com vocês. E dizer que essa validação da renovação pra mim é muito especial, porque quer dizer que eu não sou tão cuzão quanto o Josef Groh, que não teve o seu contrato renovado com a Pilsner Urquell. Apesar de ter feito um bom trabalho. Porra, imagina, o cara fez a parada certinha, ele, na régua da avaliação, ele foi bem avaliado. Porém, não queremos mais. Deixa aqui a receita que a gente vai dar um jeito de fazer. Pois é, os intangíveis ele não deu certo, né? E dessa vez o Gabriel vai ter um aumento de 5 para 6 mariolas de pagamento, inclusive. Uhul! Olha só, o reajuste veio.
E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradelupo, tanto no Instagram como no TikTok. E tem alguma sugestão de pauta e ou convidados, manda um e-mail para contato@surradelupo.com.br. É isso, meus amigos. A gente vai dizer o quê? Até 2026. Até 2026. Boa! Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.